Boa noite. Boa noite. Polícia investiga falha humana e mecânica no acidente do Itaquerão. Interdições nas obras são mantidas. O ministro da Justiça garante que nem a Polícia Federal e nem o CAD se intimidarão no caso do cartel do metrô paulista. Alckmin afirma que é preciso provas e trabalho sério nas investigações. Motoboys fazem protesto em São Paulo contra o fim de motofaixas. Vereadores paulistanos aprovam projeto que libera venda de comida de rua. A polêmica do aplicativo Lulu. Por meio dele, mulheres podem avaliar homens que estão no Facebook. Comerciantes esperam crescimento de 50% na Black Friday, mas consumidores precisam ficar atentos. O Jornal da Gazeta está no ar. Acidente no Itaquerão. Defesa Civil e Polícia Técnico-Científica fizeram vistorias hoje na Arena Corinthians e interdições nas obras são mantidas. Ontem, 2 funcionários morreram após um guindaste cair sobre parte da arquibancada. A repórter Sabrina Pires está no Itaquerão e tem outras informações. Sabrina. Estela, hoje cedo, alguns trabalhadores até vieram aqui ao estádio pensando que poderia continuar parte do trabalho, mas se depararam com portões fechados e os cartazes dizendo que em luto pelos 2 mortos neste acidente, as obras vão ficar paradas até segunda-feira, quando aí sim o trabalho será retomado. Daqui onde nós estamos, a gente percebe que o guindaste permanece no mesmo local do acidente, ninguém pode mexer nessa estrutura. Também na estrutura metálica que despencou, continua no mesmo jeito que caiu, e só com a avaliação da perícia e também com as autoridades competentes liberando a remoção dessas peças é que elas serão retiradas daqui. Imagens divulgadas na internet mostram o exato momento do acidente. O guindaste, considerado o maior do Brasil, estava uma estrutura de 420 toneladas até 40 metros de altura quando tombou e caiu, matando 2 pessoas. E as imagens de fato são impressionantes, tudo foi muito rápido, não daria nem tempo mesmo de correr. Acompanhe outros detalhes sobre este acidente aqui na Arena Corinthians, veja na reportagem de Felipe Esboril. A Arena Corinthians amanheceu nesta quinta-feira em luto. Foi decretada pela construtora a paralisação de 3 dias. Os operários só retornarão aos trabalhos nesta segunda-feira. O pessoal da Defesa Civil iniciou a investigação para apurar o que realmente aconteceu no acidente que vitimou 2 operários. O pessoal já está verificando o que aconteceu, né? De fato, a estrutura, é bom que se diga que a estrutura básica não foi afetada, não foi constatada nenhuma ranhura, nada que afetasse a estrutura básica do estádio. Portanto, essa parte de perigo, de colapso de estrutura naquela área é só aquela parte metálica e a parte do guindaste que veio abaixo. Os corpos dos operários mortos neste acidente foram liberados essa manhã pelo IML. Um partiu para Limeira, interior de São Paulo, o outro para o Ceará, locais onde serão enterrados. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Civil foi avisado do risco de acidente. Ele falou, eu por volta das 8 horas da manhã observei uma movimentação no terreno e achei que aquilo poderia causar um acidente, o tombamento do guindaste. O que eu fiz? Chamei o engenheiro de segurança do trabalho, que junto comigo concordou que aquilo estava realmente cedendo, que poderia ocorrer um acidente. Esse, por sua vez, protocolou um documento na própria Udembrecht, dizendo do que ele tinha levantado. Isso tudo antes do acidente? Isso tudo no entorno entre 8 e 9 horas da manhã. A peça, que pesa cerca de 420 toneladas e que praticamente rasgou a arquibancada leste da arena, ainda permanece no local. Até que as investigações terminem, ela ficará desse jeito. Nós procedemos a uma nova vistoria e foi mantida a interdição inicial, que era de 30% da área leste. Um seguro vai cobrir
todos os custos gerados pelo acidente. Ainda não há uma previsão de quanto tempo vai demorar para que todos os consertos sejam feitos. A FIFA, ao ficar sabendo do ocorrido, já se pronunciou sobre um possível atraso e disse que vai ponderar a decisão que inicialmente seria de 30 dias. Nem o Corinthians, nem a construtora Odebrecht vão se manifestar até que sejam concluídos os laudos periciais, produzidos pela Polícia Científica e pela Defesa Civil. Dependendo dessa conclusão, o Ministério Público de São Paulo pode pedir um embargo ainda maior da obra. Motoboys fazem protesto em São Paulo contra o fim das motofaixas. A manifestação passou pelas avenidas Paulista, Bandeirantes, Brigadeiro, Luiz Antônio e Corredor Norte-Sul. Segundo a Polícia Militar, cerca de 250 pessoas participaram do ato. O protesto é contra o fim das motofaixas da Avenida Sumaré e da Rua Vergueiro. Na semana passada, as motofaixas destas vias foram apagadas e substituídas por faixas de ônibus. A categoria afirma que não foi consultada sobre o assunto. A medida foi mais uma etapa da implantação de faixas exclusivas para ônibus na cidade. Os motoboys foram recebidos na prefeitura. Em nota, o governo municipal afirma que foi criado um grupo de trabalho entre representantes do Sindicato dos Motoboys e a CET. Eles devem fazer uma reunião no próximo dia 6. Imagens de câmeras do circuito interno da boate Vitrine Show mostram os últimos momentos de vida do vendedor Everton Nogueira. Ele foi encontrado desacordado em frente ao estabelecimento e morreu no hospital, na madrugada do último domingo, na zona leste de São Paulo. As imagens das câmeras de segurança mostram uma confusão perto dos caixas da boate Vitrine Show. Everton está do lado direito do vídeo. Quando começa o empurra-empurra, é contido pelos seguranças da casa noturna. Esta outra câmera mostra os seguranças levando Everton para fora do estabelecimento. Já estas imagens feitas do lado de fora da boate mostram o rapaz fugindo de um grupo de pessoas. Laudo do IML mostra que o jovem morreu vítima de trauma e hemorragia na região do abdômen. A polícia investiu o caso e até o momento ninguém foi preso. Caso Joaquim, PMs que atenderam o chamado sobre o desaparecimento do menino no último dia 5 prestam depoimento. Ontem, o delegado que comanda as investigações recebeu a gravação feita por esses policiais ao chegarem à residência onde Joaquim Ponte Marques morava com a mãe e o padrasto. Na tarde de ontem, a mãe de Joaquim, Natália Ponte, e o padrasto Guilherme Longo foram levados à delegacia de Ribeirão Preto, onde passaram por uma avaliação psicológica a pedido da Polícia Civil. Ao contrário do previsto, Longo não prestou depoimento e voltou à delegacia de Barretos, onde está preso temporariamente. Natália deixou a delegacia pouco depois. Ela também está presa na cadeia feminina de Franca. O casal é suspeito do desaparecimento e morte de Joaquim. Eles afirmam que são inocentes. Um crescimento de 50% em relação ao ano passado. Esta é a expectativa da Black Friday brasileira. A versão nacional deve movimentar 340 milhões de reais só com vendas online. Mas foram justamente as compras pela internet que geraram problemas no ano passado. Por isso, o consumidor deve ficar atento. Gabriela já pesquisou os preços dos produtos e escolheu as lojas virtuais que participam do Black Friday. No ano passado, ela comprou alguns livros e agora pretende adquirir um videogame. Estou pesquisando faz mais de uma semana todos os sites que tem esse videogame para não ser enganada na hora. A cada ano, a Sexta-feira Negra conquista novos adeptos. Para a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a data já é considerada a terceira em volume de vendas no país. E olha que são apenas 24 horas de promoções. A gente espera que sejam efetuadas 850 mil transações de comércio eletrônico num período de apenas 24 horas. 120 lojas virtuais estarão com ofertas a partir da meia-noite de hoje. Para não haver problemas como o atraso na entrega dos produtos, a Câmara do Comércio Eletrônico criou um código de ética e um selo de qualidade. Eu acho que a principal razão da frustração do consumidor no ano passado foi desinformação. Porque o consumidor chegava na loja e tinha expectativa de que a loja inteira estava em promoção, né? E uma expectativa alta, com uma experiência abaixo da expectativa, gera frustração. Algumas dicas podem ajudar na hora da compra pela internet. Pesquise os preços antes de optar por uma promoção para evitar o risco de cair na armadilha de promoções que não são tão vantajosas.
Leia a política de privacidade da loja virtual para saber quais os compromissos que ela assume ao armazenar e manipular os seus dados. Compre em sites conhecidos que tenham endereço fixo e razão social. E imprima ou salve todos os documentos que confirmam a compra. Esta será a 4ª edição da Black Friday no Brasil, a data que surgiu nos Estados Unidos e marca o dia em que as lojas fazem grandes promoções e liquidam seus estoques. A iniciativa se concentra no comércio virtual, mas já começa a conquistar os lojistas também nas ruas. Nesta loja de joias, na região dos Jardins, algumas peças já ganharam destaque nas vitrines. Os descontos chegam a 55%. Os nossos clientes, assim, fidelizados, a gente já passou um e-mail com as peças, então algumas já reservaram até. Então amanhã vai estar uma coisa muito boa aqui. Enquanto as lojas dos Estados Unidos concentram ofertas em um único dia no setor eletrônico, aqui no Brasil, algumas promoções começaram na quarta-feira e vão até sábado. Hoje, neste hipermercado, já havia consumidor aproveitando os descontos. Aproveita a promoção, né? É legal ver, quem sabe aí, né? O tablet que Paula procurava já não tem mais. Acabou. Cheguei tarde. Tem gente que vai aproveitar até a promoção da vassoura, de R$ 4,50 por menos de R$1. Vassoura sempre se precisa, nem que seja para dar no marido, mas... Câmara de São Paulo aprova em segunda votação projeto que libera a venda de comida de rua na cidade. Agora o texto vai para a sanção do prefeito Fernando Haddad. Atualmente, a legislação em vigor na cidade só permite que vendedores de cachorro-quente tenham autorização para trabalhar nas ruas. Nas feiras livres estão liberados apenas os vendedores de pastéis. Pela nova proposta, as subprefeituras vão sortear licenças para a venda de alimentos em furgões. Bebidas alcoólicas estão vetadas. Armazenamento, transporte, manipulação e venda de alimentos seguirão a legislação sanitária. Os vereadores argumentam que a atividade de comercialização de comida nas ruas tem sido realizada de modo desorganizado, sem atendimento a parâmetros de higiene e segurança, o que pode colocar a saúde da população em risco. Forças Armadas do Japão e da Coreia do Sul enviam aviões para sobrevoar áreas disputadas com a China. O voo foi uma resposta à medida unilateral chinesa que ampliou a zona de defesa aérea do país, englobando áreas que são disputadas com Seul e Tóquio. Ontem, os Estados Unidos já tinham sobrevoado as ilhas Senkaku, arquipélago reivindicado pela China e pelo Japão, desafiando o novo decreto. A medida, que foi anunciada no último sábado, determina que todos os aviões, ao entrarem no espaço aéreo chinês, apresentem um plano de voo detalhado. A Austrália e Filipinas também criticam a medida. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar hoje da China. O governo de Pequim acaba de gerar uma confusão diplomática e militar com 3 vizinhos asiáticos. O Japão, Taiwan e a Coreia do Sul não aceitam a decisão chinesa de criar uma zona de defesa aérea em torno de um pequeno arquipélago de 8 ilhas, no meio do Mar da China. Ninguém mora nessas ilhas. Os Estados Unidos também reagiram. Na terça-feira, desafiaram os chineses e sobrevoaram a região com uma dupla de fortalezas aéreas B-52. Hoje foi a vez de o Japão e da Coreia do Sul anunciarem que também tinham sobrevoado esse pedaço de mar. Detalhe importante, não vai ter guerra. Os americanos têm um tratado para a defesa do Japão, mas não cometeriam a loucura de entrar em conflito com a China, que é o seu principal parceiro comercial. Zona de defesa aérea é uma expressão bizarra no dicionário da diplomacia. Um exemplo, os Estados Unidos há décadas decretaram que nenhum avião ou navio poderia circular sem se identificar na região do Havaí. Mesmo assim, os americanos sabem que delimitaram um território que eles próprios reconhecem como águas internacionais no Pacífico. É mais ou menos o que os chineses decidiram fazer no final da semana passada. Mas por detrás dessa iniciativa, o presidente Xi Jinping procura dar um recado para seu público interno. É a intenção de continuar equipando as Forças Armadas para que os interesses regionais chineses sejam respeitados. Lembremos que existe na China um acirramento do nacionalismo.
Mas o contexto histórico é muito mais antigo e amplo. A geografia e a cartografia sempre foram especialidades que os mais poderosos usaram para impor seus interesses aos mais fracos. Por causa de seus impérios coloniais, França e Inglaterra tinham excelentes cartógrafos, que definiam o limite geográfico dentro do qual esses impérios mandavam. A China repete esse comportamento. Ela se coloca como protetora de um pedaço de oceano historicamente em litígio. O Japão também diz que a região pertence a ele. É um mau sinal para a manutenção das relações tranquilas no Pacífico. É assim que o mundo gira. Boa noite. 18 mil árvores em situação de risco serão removidas em São Paulo. A promessa da Prefeitura tem como objetivo amenizar os problemas causados pelas quedas de árvores, principalmente no período das chuvas de verão. Quem vê os funcionários da Prefeitura com a motosserra nas mãos trabalhando no corte de árvores primeiro se assusta, mas logo vem a compreensão da necessidade do serviço. É um trabalho correto, né? Evitando de acidente, né? A medida é para tentar amenizar os impactos causados pela queda de árvores, principalmente no período de chuva, que se aproxima. São muitos os transtornos. As árvores doentes que caem acabam interferindo no trânsito e geram apagões, porque afetam o funcionamento dos semáforos e rompem a fiação. Isso sem falar no problema das quedas, que podem atingir pessoas, casas e veículos. A equipe de poda da Prefeitura sai cedo e percorre vários pontos da cidade. Nas mãos, a ordem de serviço, a foto da árvore a ser retirada e um relatório que comprova a necessidade do corte. E pelo caminho são muitos os imprevistos. Esta árvore na região central não pôde ser cortada porque o dono do veículo desrespeitou a interdição da área e não foi encontrado para tirar o carro. Na Praça da República, mais uma situação inusitada. A árvore também não será retirada hoje, porque nela há um ninho de passarinho com filhotes. Pelo menos por enquanto ela não vai ser podada, né? Parece que a natureza contribuiu para que não fosse podada essas duas árvores. A Operação Chuva de Verão da Prefeitura prevê a retirada de 18 mil árvores doentes na capital até o fim de dezembro. O pacote prevê também obras de drenagem em 35 pontos de alagamento e a colocação de um sistema anti-apagão nos semáforos. A ideia é criar uma central de manutenção semafórica. Quando houver uma falha, um sinal de alerta será emitido em tempo real e a manutenção acionada. Entre as medidas preventivas está programado ainda a limpeza de mais de 7 mil bueiros e pontos de descarte. Em nota, a subprefeitura da Sé afirma que a retirada das duas árvores da rua José Bonifácio será reagendada para a próxima semana. Ainda segundo o texto sobre o caso da Praça da República, a subprefeitura esclarece que a ação foi adiada por 60 dias para não ferir a lei de crimes ambientais por causa do ninho de passarinho encontrado na árvore. São Paulo teve hoje um dia quente e agora à noite ainda podem ocorrer pancadas rápidas de chuva. Mas amanhã a chuva vem com mais força graças à passagem de uma nova frente fria. Vamos à previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma nova frente fria passa pelo sudeste nesta sexta-feira. Ela espanta o calor, aumenta a nebulosidade e provoca chuva a qualquer hora no leste de São Paulo e no centro-sul do Rio de Janeiro. A chuva também continua no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Já no centro-oeste o sol finalmente aparece, mas a previsão ainda é de pancadas de chuva, assim como na região norte, onde pode chover forte. Tempo firme, ensolarado e seco apenas no centro-sul gaúcho e também na faixa que vai do norte do Maranhão até Sergipe. Amanhã, as máximas serão de 28 graus em Porto Alegre e de 35 em Teresina. Em São Paulo, o sol predomina e o tempo quente e abafado provoca pancadas de chuva com risco de temporais à tarde e à noite na maior parte do estado. No centro-oeste, a máxima chega aos 37 graus em Votuporanga. No centro-norte, calor também, com máxima de 35 graus em Araraquara. E uma frente fria traz chuva para o sul e leste paulistas, máxima de 26 graus em Santos. Amanhã na capital, sol entre nuvens com pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 27 graus. No sábado, o tempo não muda e a máxima cai para os 25. E no domingo, o céu fica nublado e chove a qualquer hora com máxima de 27 graus.
Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Máfia do ISS. Ex-mulher do auditor fiscal Luiz Alexandre de Magalhães, Vanessa Ferreira, diz em depoimento ao Ministério Público que ouviu do próprio Alexandre que o esquema de corrupção na prefeitura teria começado há pelo menos 14 anos. Segundo Vanessa, esse seria o tempo que seu ex-marido teria entrado na prefeitura. No depoimento, ela reafirmou que a quadrilha colaborou na campanha para vereador em 2008 do ex-secretário de governo, Antônio Donato. Donato nega ter recebido dinheiro. Ministro da Justiça volta a rebater críticas do PSDB sobre a investigação do suposto cartel no metrô de São Paulo. Segundo o ministro José Eduardo Cardoso, o PSDB está querendo transformar quem cumpre a lei em réu. Desde o início da semana, a cúpula do PSDB acusa o ministro de estar manipulando as informações para atingir o partido e encobrir as prisões do mensalão. A legenda chegou a pedir a demissão de Cardoso. PSDB e PPS criticaram o ministro por ele ter recebido e repassado à Polícia Federal e não à Procuradoria-Geral da República um dossiê sobre a suposta prática de cartel em licitações dos trens e do metrô de São Paulo e do Distrito Federal. Há uma clara tentativa de, com representações, com ações claramente infundadas, visivelmente sem fundamento, intimidar. O dossiê inclui cartas de 2008 e de 2013 com denúncias anônimas sobre práticas ilegais da Siemens no Brasil. A suspeita é de que as denúncias foram feitas por Everton Heinheimer, ex-executivo da Siemens. Ele nega. E o PSDB acusa o deputado estadual licenciado Simão Pedro, atual secretário de serviços da gestão do prefeito Fernando Haddad, de ter traduzido a versão em inglês de uma das cartas para envolver tucanos nas denúncias. Num dos trechos, segundo os tucanos, a tradução não bate com o texto original. Neste trecho, lê-se em inglês que autoridades brasileiras estão investigando o envolvimento de pagamento de propina a funcionários de governo. Na versão para o português, esse trecho vira: durante muitos anos, a Siemens vem subornando políticos, na sua maioria do PSDB, e diretores da CPTM, Metrô de São Paulo e Metrô de Brasília. Simão Pedro disse que não alterou os documentos. Curiosamente, aquilo que é dito de acréscimo na carta em português está coadunado com o resto dos documentos. Os políticos mencionados estão mencionados em outras passagens. As empresas mencionadas estão mencionadas em outras passagens. Então, imaginar que isto é um enxerto de um petista que do céu resolveu mexer numa parte dos documentos é ignorar que há outras coisas aqui que eu não posso falar, porque eu respeito a lei. Hoje, o governador Geraldo Alckmin, que teve 4 secretários estaduais supostamente envolvidos no escândalo, pediu um trabalho sério nesta investigação. Sempre dissemos, e quero reiterar aqui, investigação, apuração e punição, né? E no caso das empresas, ressarcimento ao Estado. Agora, nós precisamos de provas, né? De provas, é isso que nós queremos. Então a investigação está em curso e o compromisso do Estado de São Paulo é apuração rigorosa, colaboração com os órgãos de fiscalização e, se comprovado o cartel, ressarcimento ao Estado. E hoje o Diretório Estadual do PSDB em São Paulo entrou com uma representação no Ministério Público para solicitar a procedência do documento entregue à Polícia Federal. Como o documento não tem autoria conhecida, o PSDB quer saber quem é o autor da denúncia. E em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o engenheiro Arthur Teixeira, sócio da ProSint Projetos e Consultoria, afirmou que jamais pagou propina a políticos tucanos ou de outros partidos. A acusação foi feita pelo ex-diretor da Siemens, Everton Heinheimer, e consta de relatório em posse da Polícia Federal. E na CPI dos transportes na Câmara Municipal de São Paulo, o presidente da Alstom, Marcos Costa, também negou que a empresa esteja envolvida em fraudes ou formação de cartel. A Alstom é investigada em denúncias sobre esse tipo de crime nas licitações de trens da CPTM e do metrô de São Paulo. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E voltamos a falar sobre o acidente no Itaquerão que matou 2 operários ontem, Celso. Estela, a repórter Sabrina Pires está no local e tem informações. Sabrina.
Celso, o Ministério do Trabalho interditou 9 guindastes aqui no Itaquerão e esses são guindastes que fazem basicamente a movimentação de carga durante as obras. O Ministério disse que esses equipamentos só serão liberados quando a empresa Odebrecht ela provar que esses equipamentos passaram por manutenção corretiva e preventiva, que os funcionários tiveram cursos de capacitação para usá-los e que não há mais risco de acidentes. E disse também, pediu para a Odebrecht o dia 27 de dezembro como data limite para que a empresa apresente um plano para a retirada do guindaste e da estrutura metálica envolvidos no acidente de ontem. A Odebrecht, em nota, respondeu, disse que não houve qualquer tipo de aviso prévio de que aconteceria este acidente. Também informou que o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, que fez críticas às obras aqui no Itaquerão, não representa os 1.500 trabalhadores da Arena Corinthians e reforçou ainda o rigor com a segurança nas obras aqui. Disse que foram 9 milhões e meio de obras sem acidentes, 9 milhões e meio de horas na construção, com os 1.500 trabalhadores sem acidentes graves. Bem, hoje a polícia continuou fazendo uma apuração, está tentando identificar qual foi o real motivo deste acidente e não descarta falha humana. Veja na reportagem. A polícia investiga 3 hipóteses principais: falha humana, defeito no guindaste e instabilidade no terreno. A delegacia de número 65 em Arthur Alvim é a responsável por apurar a causa do acidente que matou 2 operários nas obras do estádio do Corinthians. Até agora, 5 pessoas já foram ouvidas, 3 funcionários da Odebrecht e 2 policiais militares que fizeram os primeiros atendimentos no local do acidente. Agora, para entender se houve falha humana, a polícia vai ouvir José Walter Joaquim, de 56 anos, o operador do guindaste. Este depoimento está marcado para esta sexta-feira. Eu vou traçar, perguntar a ele sobre o equipamento, quanto tempo ele dirigia, qual é o equipamento, que eu também não tenho muita noção desse tamanho desse equipamento, o que é, como é que funciona. O momento é assim, todos nós queremos saber o que aconteceu, né? Há uma urgência de saber o que aconteceu, mas nós também temos que ser tranquilos, serenos, né? Colher as provas com maior serenidade. O delegado Luiz Antônio da Cruz afirmou ainda que espera os laudos do Instituto de Criminalística e os documentos dos bombeiros e da Defesa Civil para juntar aos depoimentos. Segundo ele, não há data para o encerramento do inquérito. E agora vamos falar de futebol, Copa Sul-Americana. Ponte Preta faz história e garante um lugar na decisão do torneio. Estela, o time campineiro podia perder por até 2 gols de diferença, saiu na frente, mas cedeu empate no final. Nada capaz de estragar a festa de um clube que tem a chance de conquistar seu primeiro título importante em 113 anos de história. A vantagem de 2 gols da Ponte Preta já era enorme e ficou ainda maior na jogada de Wendel pela esquerda. Ele cruzou para a área, Rodrigo Caio afastou mal, Leonardo tentou uma vez, mas foi na segunda chance que o atacante conseguiu balançar a rede São Paulina. 1-0 Macaca. No segundo tempo, Luiz Fabiano aproveitou o desvio na zaga e deixou tudo igual em Mojimirim. Mas já era tarde e o placar permaneceu assim até o final. Ponte 1, São Paulo 1 e classificação histórica do time de Campinas à final da Copa Sul-Americana. O adversário da decisão sai esta noite na partida entre Lanús, da Argentina, e Libertad, do Paraguai. O segundo tempo nosso lá foi realmente muito ruim. Hoje foi um jogo equilibrado, a Ponte Preta também ficou atrás da bola, com o resultado na mão. E a gente fez o que dava para fazer, né? O time brigou até o final, mas eu acho que todas as coisas que aconteceram nesse ano, eu acho que esse final nosso a gente não pode estar lamentando muito, não. O torcedor pode ter certeza que os próximos 2 jogos nós vamos dar nossa vida mesmo, de todo o coração, trabalhar, lutar, correr o tempo todo para que a gente consiga o nosso objetivo e o objetivo da Ponte Preta, que já há 113 anos persegue esse título. E já na Copa do Brasil, a festa é do rubro-negro carioca. O Flamengo marcou 2 gols no final do jogo contra o Atlético Paranaense e conquistou pela 3ª vez na história o título de campeão da Copa do Brasil.
Quase 70 mil pessoas lotaram o Maracanã e a grande maioria delas teve que esperar 86 minutos para soltar o grito de gol na jogada que começou no lindo giro de Paulinho em cima de David. Na sequência, ele encontrou Elias livre, que bateu de chapa no canto de Everton. E já nos acréscimos, Luiz Antônio fez grande jogada pela direita e tocou para Hernani dominar e deixar o dele. Gol que definiu o placar e garantiu o terceiro título no Flamengo na Copa do Brasil. 2-0 e muita festa para um time que começou a competição desacreditado, mas se encontrou depois da saída de Mano Menezes. Coube ao lateral Léo Moura, aos 35 anos, levantar a pesada taça de campeão da Copa do Brasil em 2013. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Dos hinos mais bonitos, Flamengo aí campeão e Ponte Preta também em festa pela classificação, né, Celso? O futebol e a sua ironia, né? O Mano Menezes deixou o Flamengo num jogo no Maracanã contra o Atlético Paranaense. Aí nesse mesmo Maracanã, contra o Atlético Paranaense, o substituto Jaime de Almeida faz do time campeão da Copa do Brasil e garantindo vaga na Libertadores América. Será que os jogadores aprenderam a ouvir o que o treinador pede? Parece que sim. No caso da Ponte Preta, outra ironia. Time rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, praticamente rebaixado, mas que pode terminar o ano com um título continental, a Copa Sul-Americana. Histórico pelos 113 anos de vida da Ponte Preta e também economicamente seria muito interessante esse título, porque pode disputar a Série B, mas vai ser rentável participar da Libertadores da América, claro. Com certeza, os ponte pretanos estão super felizes. Tem que comemorar mesmo. Celso, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, até amanhã. E é com você, Gabriel. O aplicativo só para mulheres Lulu foi criado em fevereiro nos Estados Unidos e virou moda por lá. Aqui no Brasil foi lançado oficialmente esta semana e já gerou polêmica e também mais de 5 milhões de visualizações e muitos downloads. O aplicativo permite que as meninas avaliem uma série de quesitos sobre os homens. Elas podem atribuir até notas aos rapazes. Uma rede social que, como em todo o clube da Luluzinha, menino não entra. A ideia surgiu após o desabafo da advogada Alexandra Chong após o término de um relacionamento. Ela decidiu alertar as futuras pretendentes sobre os defeitos do ex-namorado. E o nome, ao contrário do que parece, é o apelido de infância da fundadora. Desde que foi lançado em fevereiro deste ano nos Estados Unidos, o Lulu já arrebanhou mais de 1 milhão de usuárias. O objetivo foi criar um ambiente seguro e divertido para que as mulheres pudessem trocar experiências e tomar decisões sobre relacionamentos. Basta baixar o aplicativo, fazer login com os dados do Facebook e as mulheres podem responder a perguntas sobre os amigos, sem se identificar. E elas são convertidas em uma pontuação final. É possível adicionar hashtags positivas e negativas sobre eles. E aqui em São Paulo, será que as garotas aprovam o clubinho virtual? Acho meio besta. Tanto que eu nem baixei no celular. Porque acho que muita gente também mente, acho que inventa um monte de coisa. Achei muito ruim, né? Meio pesada. Você ficar dando nota pra quem você não conhece. E os meninos acabaram ficando muito bravos com isso. Os garotos podem excluir o perfil se não quiserem mais participar. Para muitos, os vereditos das garotas devem ser levados na brincadeira. Pode ser usado como vingança, né? Acho que você não tem que levar muito a sério o que as outras pessoas falam, se você tem uma boa impressão de você. Apesar da maioria das mulheres dizerem que são absolutamente sinceras nas avaliações dos homens, tanto positivas como negativas, algumas delas estão usando os recursos do Lulu com um outro objetivo, o de dar uma forcinha para os amigos que não estão satisfeitos com as notas que têm recebido. A gente sempre vota nos nossos amigos. A gente vota alto para as pessoas olharem e achar que foi outras pessoas que votaram. Brincadeiras à parte, essa semana em São Paulo, um caso foi parar na justiça. Um rapaz de 28 anos procurou este advogado quando soube que sua foto do Facebook estava no Lulu. Sem o expresso consentimento, não haveria a menor possibilidade disso acontecer. A Constituição Federal ela veda o anonimato, que é o que o aplicativo emprega ali, e além do anonimato, ela considera como inviolável
a honra, a imagem e a intimidade das pessoas. Fábio entrou com uma ação judicial contra as duas redes e um pedido de indenização de R$27 mil por danos morais. A representante do Lulu afirmou que, ao disponibilizar o aplicativo em outros países, o grupo está em conformidade com as leis e as políticas de uso de dados locais. Na internet já circulam vídeos sobre futuros lançamentos de aplicativos só para homens. Mas, segundo eles, nem vai ser preciso lançar. Nós homens já fazemos isso em rodas de amigos, não precisa de um aplicativo. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Cazuza teria 55 anos. Será que enfrentaria a idade com a mesma desenvoltura que enfrentou a doença que o matou em 1990, aos 32 anos? Com alguma contrariedade, é bem provável, pois seu sucesso estava em sua juventude, sua eletricidade, sua magia e suas letras poéticas. Quem viveu os anos 80 viu. Quem nasceu depois tem uma chance de ver agora. O fantasma de Cazuza sobe ao palco no sábado, no Parque da Juventude, para um público esperado de 40 mil pessoas. Ele canta em holograma durante 20 minutos seus maiores sucessos. Exagerado, Faz Parte do Meu Show, Amor, Amor, O Tempo Não Para e Brasil. O espetáculo é gratuito. A mágica foi conseguida com tecnologia. A animação foi feita a partir de vídeos da fase solo para as expressões faciais e os movimentos foram imitados pelo ator Orlando de Oliveira, o segundo colocado para vivê-lo no cinema. Esse avatar de Cazuza será dublado com sua própria voz. No palco, a banda será real, formada por amigos de Cazuza. Ao vivo, também entram Gal Costa e Paulo Ricardo. A ideia e direção geral são de Omar Marzagão e a direção do show é de Jodeli Larcher, outro amigo de Cazuza. Essa brincadeira tecnológica custou R$8,5 milhões. A superprodução vai para o Rio, pátria de Cazuza, mas sem data marcada. O show terá transmissão direta pelo site voltacazuza.com.br. E o Museu da Casa Brasileira abriu a mostra dos vencedores do seu 27º Prêmio de Design, um dos mais importantes do Brasil. Entre os premiados estão o livro Mobiliário no Brasil, de Maria Angélica Santi, editora Senac São Paulo, os novos fogões da Brastemp, desenhados por Mário Fioretti, o Banco Osso, criado por Otávio Guercia Mesquita Coelho e Rafik Fará, a luminária Ginga LED, de Fábio Falange e Jorge, e o adereço têxtil Velaturas, de Renata Meirelles. Cada categoria tem mais premiados e estão todos expostos. O museu aproveita a ocasião para relembrar os pioneiros do design brasileiro. Esse ano, a homenagem vai para Fábio Alvim, morto há 20 anos, num painel que mostra seu trabalho com imagens de objetos, gravuras e joias. Alvim ficou mais conhecido por criar luminárias como a Concha, que está exposta no MCB e que foi catalogada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. O curador da homenagem, Fábio Magalhães, comanda amanhã um debate no local sobre a obra de Alvim. Boa noite. A seguir, Irã convida inspetores da ONU para visita a instalações nucleares do país. E o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é marcado por nevasca. Tempestades, neve e ventania fizeram motoristas enfrentarem longos congestionamentos. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Os dados do Enem, o exame do ensino médio 2012, que fez aquele ranking das melhores escolas do Brasil, desencadeou candente polêmica sobre o resultado que retrata a realidade escolar brasileira. E para saber detalhes, hoje nós recebemos a pedagoga Paula Lousano, que é doutora em política educacional e pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Professora, esse ranking do Enem tem realmente distorções, como muitos críticos estão aí falando, ou é um exame que retrata fielmente a qualidade das escolas do país?
Acho que é importante entender que o ranking do Enem, ou essa nota média dos alunos de uma escola que prestam o Enem, ele não representa a qualidade da escola. Acho que é muito importante que as pessoas entendam isso. Representa o quê, Ele não então? representa a qualidade da escola. A primeira razão é porque a gente vai para a escola para fazer mais coisa do que somente aprender os conteúdos, as habilidades relacionadas às disciplinas testadas no Enem. Né, os jovens e as crianças, eles vão para a escola para aprender valores, comportamento, socializar, conviver com o diferente. Né? Então, uma avaliação, ela vai medir um aspecto somente. Então, não dá para a gente achar que esse aspecto represente a totalidade da escola. Que é o do conteúdo, que é do isso conteúdo que o Enem da faz. disciplina, da língua portuguesa, da matemática, das ciências, etc. Ainda que a gente achasse que a escola, que a coisa mais importante da escola é ensinar esses conteúdos, a gente tem um problema em qualquer avaliação. Porque uma avaliação, uma nota, né, em uma avaliação, ela reflete duas coisas. A origem do aluno, portanto, a sua família, o nível de renda e de escolaridade nessa família, porque isso representa as oportunidades que essa criança teve durante sua vida, anterior a chegar nessa escola e mesmo no momento que ela está lá. Os livros que compram para essa criança, as outras atividades que ela faz, etc. e tal, as viagens, tudo isso faz parte do aprendizado e das oportunidades que a família dá para a criança. E o outro é a escola que faz. Então, se eu não consigo separar a contribuição da família e da escola, eu estou sendo injusta com aquelas escolas que recebem crianças de famílias de baixa renda, de baixa escolaridade, que é o caso das escolas públicas. Quando a gente, isso é empírico, Marília, não é uma opinião. Quando a gente analisa os estudos que medem qual é a contribuição da escola e qual é a contribuição da família numa nota, a gente observa que a contribuição da família é muito maior. Ela representa 80% dessa nota. Então, não é de se surpreender que todas as escolas que estão lá em cima do ranking são escolas de famílias de renda alta, de escolaridade alta. Escolas caras. Escolas caras, escolas privadas. Agora, mesmo assim, eu acho muito interessante esse destaque que você faz da importância de entender que a escola, né, é um lugar onde a criança vai obter recursos para o desenvolvimento da sua personalidade de forma muito mais ampla. Não é aprender o ABC, 2, 3, 4, não é isso. Exclusivamente. Né? Exclusivamente. Agora, o MEC. O MEC precisa avaliar a sua forma de avaliar as escolas brasileiras, a qualidade delas. É aí que a coisa está pegando? A avaliação está mal orientada lá, não está bem construída? É que o Enem hoje, ele ocupa um papel fundamental. Eu acho que é importante a gente separar o papel que o Enem tem cumprido, que é importante, ele tem ganho consistência, ele tem incluído mais pessoas. Né? Antes, o vestibular, ele restringia pelo fato de que as pessoas tinham que viajar, pagar inscrição em várias faculdades para poder... Hoje o Enem democratizou esse acesso. Então o Enem como instrumento de acesso ao ensino superior, ele é um instrumento importante. Agora, querer transformar isso num ranking de escolas, que é o problema que eu vejo quando você pega esse instrumento que tem uma função que é de acesso ao ensino superior, seleção para esse acesso, e transformar ele num ranking de escolas onde a gente já sabe quem vai estar lá em cima, porque a razão pela qual eles estão lá em cima, ela é muito mais uma razão da família do que uma razão do valor que a escola agrega. Né? E eu acho que tem um outro problema, Maria Lídia, que no caso das escolas particulares se agrava essa questão, que é o seguinte: dado um nível de renda, dado um nível de escolaridade dos pais, você continua tendo uma disputa daqueles que estão lá em cima. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. Então, como que eu faço para subir no ranking? Essa é a lógica que as escolas privadas entraram nesse momento e cada ano que o Enem é divulgado, elas entram mais ainda. Né? Começou a virar uma febre a ponto dos donos de escola, dos diretores de escola que não estavam no ranking voarem para Brasília para pressionar o governo. Por que eu não estou no ranking? Isso representa a importância que esse ranking tem tido. Então, essas escolas perceberam que essa seleção não é suficiente para colocá-las no primeiro lugar. Elas precisam criar outra seleção dentro dessa seleção original, que é a renda e a escolaridade do pai, já que todo mundo, em tese, nós estamos falando de um grupo homogêneo, que é 10% da população brasileira, que tem acesso a essas escolas. Eles estão, portanto, criando outros mecanismos de seleção. Né? Então, eles não querem crianças mais lentas, de aprendizado mais lento ou que dão trabalho. Por quê? Porque essas crianças vão fazer com que eles... dificultar o resultado lá no exame. Então, se a gente observar
entre as escolas privadas, quem tem subido no ranking é quem tem feito esse mecanismo de seleção dentro dessa primeira seleção que eu já falei. Ou seja, na minha opinião, o MEC está mandando um sinal extremamente perverso para as escolas. Qual é o sinal? Selecione cada vez mais, segregue, separe os melhores dos piores, os mais rápidos dos mais lentos, os que dão menos trabalho dos que dão mais trabalho, porque assim você vai subir no meu ranking. Qual seja a negação da educação, né? De uma escola que eu acredito, que não é essa, que é uma escola inclusiva, Sim, claro, que é uma escola onde cabem essas diferenças e onde essas diferenças não são ruins. A última questão é sobre, eu acho que os pais que estão nos olhando agora falam assim, bom, mas então, como é que eu vou escolher a escola? Como é que eu vou saber se a escola onde meu filho está ou o próprio aluno, se onde eu estou, a escola tem qualidade? Se não é por esse ranking que tem tais distorções. O que é referência consistente? Rapidamente, por favor. Que a gente tem que enxergar outros aspectos da escola, como as crianças convivem, né? Qual é a qualificação dos professores, esses são aspectos importantes. Mas acho que tem uma questão ainda mais perversa da gente dar tanta importância para esse ranking, que 90% das crianças do Brasil não estão nas escolas privadas. Elas não escolhem onde elas estudam na escola do bairro. Portanto, para esses pais, esse ranking não tem nenhum sentido. Né? Porque ele não está representando a possibilidade dele mudar de uma escola para outra, porque essa possibilidade não está dada para a maioria da população. Só que quem paga a conta do Enem é o Brasil, não são as escolas privadas que pagam a conta. E o Enem custa caro, ele custa 360 milhões. Aos cofres públicos, 330 milhões, ele é subsidiado. Ok. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço. Estela. Na Ucrânia, continuam os protestos contra cancelamento de acordo com a União Europeia. Membros do governo e da oposição viajaram hoje para a Lituânia, onde aconteceria a assinatura do acordo entre a Ucrânia e a União Europeia. Nessa semana, o primeiro-ministro do país admitiu que o cancelamento do tratado aconteceu após um pedido da Rússia, que é contrária à aproximação da ex-república soviética dos europeus. Grande parte da população apoia a assinatura do acordo com a União Europeia como uma maneira de melhorar a economia do país. A ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko continua em greve de fome em solidariedade aos manifestantes. Uma das exigências da União Europeia para o acordo era a libertação da ex-premier, presa por abuso de poder após ser derrotada nas eleições. 4 dias após a assinatura de acordo histórico, Irã convida inspetores da ONU para a visita às instalações nucleares do país. O convite foi feito para uma visita ao reator de Arak no dia 8 de dezembro. Este é mais um passo nas negociações entre Ocidente e Irã em relação ao programa nuclear do país. O reator de Arak é a única instalação do Irã com capacidade para a construção de uma bomba atômica. Nos Estados Unidos, Dia de Ação de Graças é marcado por tempestades de neve, chuvas e fortes ventanias. Por causa do mau tempo, voos foram cancelados e motoristas enfrentaram enormes congestionamentos. O Dia de Ação de Graças é considerado o feriado mais movimentado do país. O Jornal da Gazeta termina aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. A gente se encontra logo mais no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você e até lá. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Saiba quais alimentos combatem a enxaqueca com o Todo Seu. Hoje, 10h20 da noite.